Sua campanha pode ter milhares de eleitores decididos e ainda assim perder. Não por falta de comunicação, não por falta de conteúdo e não por falta de argumento. Isso porque decidir votar e ir realmente votar são duas coisas completamente diferentes. E esse é o tema do último vídeo dessa série sobre a jornada do eleitor, a etapa 6, a etapa de mobilização. Nas eleições de 2022, o Brasil teve 156 milhões de eleitores aptos para votar, mas apenas 79% desses eleitores foram às urnas no primeiro turno. Isso significa que mais de 32 milhões de pessoas com título, domicílio eleitoral, simplesmente não apareceram no dia da eleição. Isso faz muita diferença, especialmente em uma eleição que foi decidida por menos de 2% de votos no segundo turno. A pergunta que toda campanha deveria fazer é: quanto desses eleitores eu consigo levar para as urnas? É exatamente esse o trabalho da mobilização. A etapa 6 da jornada do eleitor. O momento em que a campanha sai da comunicação e entra na coordenação. E pouquíssimas campanhas entendem essa diferença. Existe um fenômeno já bem documentado na psicologia cognitiva chamado de lacuna da intenção-comportamento. Em bom português, é a distância entre querer fazer algo e realmente fazer. O eleitor que chegou à etapa 5 da jornada do eleitor, que é a etapa de decisão, já processou as informações, já comparou os candidatos, reduziu a incerteza e chegou a uma conclusão. O cérebro dele fechou o arquivo. O problema é que fechar o arquivo não quer dizer executar uma ação. A neuropolítica mostra que, para o eleitor sair do eu decidi para eu votei, o cérebro precisa de um gatilho de ação, uma ativação externa, um contexto social que torne o voto necessário, não só lógico. E aqui entra um dado fundamental. Quando um eleitor ele se mobiliza ativamente, quando ele pede voto para o candidato dentro do seu círculo social, ele não está apenas ajudando na campanha. O cérebro dele está se comprometendo e procurando uma coerência. É o que os psicólogos chamam de viés da consistência. Depois que você defende publicamente algo junto a um grupo de pessoas que você conhece, você se torna o seu próprio cobrador. Voltar atrás gera uma inconsistência, algo que a sua cabeça e o seu cérebro vai tentar fugir. Isso significa que a mobilização transforma o eleitor de consumidor de campanha em defensor de uma tribo. E o defensor de tribo não falta. A conclusão prática ela é bem direta. A sua campanha não precisa somente de intenção de voto. Ela precisa de eleitores que verbalizem o seu voto para outras pessoas. Esse é o primeiro mecanismo da mobilização. Se você já acompanhou os outros vídeos dessa série aqui no canal, sabe que a jornada do eleitor ela opera em camadas. E a etapa 6 é a camada mais densa, mais concreta e ao mesmo tempo mais ignorada. A ciência política ela tem um nome técnico para isso que se chama-se ground game, que é a capacidade operacional de tocar o eleitor no mundo real, no mundo concreto. Mas atenção, ground game não é panfletagem, não é carreata, não é comício. Ground game é a sua rede de intermediários dentro do território. São os chamados brokers. Prefeitos, vereadores, líderes comunitários, presidentes de associação de bairro, que fazem a transferência de confiança acontecer lá na ponta, lá no campo. A pesquisa internacional Get Out Vote é clara. O método mais eficaz de mobilização é o contato pessoa a pessoa. Não é e-mail, não é robô, não é anúncio no feed das redes sociais. É alguém que você conhece e confia dizendo para você, vai lá votar. E aqui fica uma pergunta muito incômoda. Você tem uma pessoa que realmente tem essa capacidade em cada reduto que importa da sua campanha? Etapas que chegam na mobilização, sem intermediários reais no território, são campanhas que têm intenção de voto, mas não têm um exército. O digital, ele só pode ampliar aquilo que o território já possui, mas ele não substitui o que nunca existiu. Se a sua campanha não tem cabos eleitorais reais, pessoas que movimentam outras pessoas no plano físico, o seu ground game será invisível. Você pode até existir no mapa, mas não existe nas ruas. Agora eu vou te apresentar o dado que mais me chamou a atenção durante a produção desse vídeo e que vai mudar a forma como você enxerga a mobilização digital. Em 2023, pesquisadores analisaram as redes de interações dentro do Twitter durante as eleições de 2022. O estudo chegou a uma conclusão que chega a ser contraintuitiva. Quando eles analisaram toda a rede, onde tudo é aberto, tudo é público, os perfis de esquerda dominavam a rede. Tinham capacidade de chegar a mais gente com menos spreaders, que são espalhadores. Mas quando os pesquisadores pararam para analisar as comunidades fechadas,
Analisando os grupos de cada lado, sejam de esquerda ou sejam de direita, o resultado mudou por completo. Os grupos de direita, eles tinham capacidade de dominar dentro da sua própria comunidade, mesmo com um número muito menor de influenciadores. Isso porque a coordenação interna daquele grupo era muito mais eficiente. O alinhamento entre eles era muito mais eficaz. A mobilização era muito mais intensa dentro do grupo. E isso tem um nome técnico: dominação dos grafos. A capacidade de um pequeno conjunto de nós de atingir e mobilizar toda a rede, traduzindo para o que importa dentro da sua campanha. Você não precisa de milhões, milhares de pessoas mobilizadas dentro do WhatsApp. Você precisa dos nós certos. Uma rede de 30 multiplicadores bem alinhados, bem coerentes e coesos, com a mesma narrativa, todos com um time bem alinhado, conseguem dominar a pauta de toda uma comunidade e blinda o eleitor de mensagens de última hora dos adversários. Isso é o Dark Social funcionando dentro da sua campanha. Isso não é desinformação, é a coordenação estratégica das mensagens aonde realmente o eleitor está. No WhatsApp, grupos de família, nas reuniões de comunidade de bairro. O que separa uma boa campanha de uma campanha que não dá resultado é o alinhamento. Os seus multiplicadores estão todos falando a mesma coisa, no mesmo momento e com a mesma intenção e direção. Outro pilar da mobilização é a integração. O erro clássico que vejo em campanhas é esse: o digital fala com o mundo ideal, o campo fala com o mundo real e os dados ficam em uma planilha que ninguém acompanha. Mas na mobilização, esses três elementos, eles precisam funcionar todos de forma muito integrada. Por exemplo, os dados podem mostrar onde a campanha está perdendo votos por abstenção. Aí o campo vai lá fisicamente tratar esse problema na rua, na casa, na comunidade. Os dados mostram qual grupo no WhatsApp está frio. Aí o digital ativa os multiplicadores corretos, com a mensagem certa na hora certa. Isso é o que a literatura chama de microtargeting. Não é a personalização de anúncios com base no comportamento e nas preferências do eleitor. É a inteligência de dados para você saber aonde você colocar o seu time e quando acionar uma mensagem. E que mensagem? Quando esses três elementos funcionam juntos, dado, campo e digital, a campanha cria aquilo que eu chamo de ciclo de redução de incerteza do eleitor de última hora. O eleitor que estava com 80% de certeza, mas estava com preguiça, recebe a ligação de alguém que ele conhece, ou então ele vê uma mensagem no grupo que ele faz parte de WhatsApp e é lembrado que aquele candidato estava na rua dele na semana passada, conversando com a comunidade, conversando com as pessoas. Aí sim, esse eleitor vai votar. O eleitor que não recebe nada disso, simplesmente fica em casa e não vai votar. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina duas campanhas que acontecem na mesma cidade no mesmo período. A campanha A tem 40 mil seguidores no Instagram, produz conteúdo todos os dias, tem taxa de engajamento acima da média e nas pesquisas, 8 entre 10 eleitores dizem conhecer o candidato. Campanha B tem 12 mil seguidores e a produção de conteúdo de forma irregular, mas tem algo que a campanha A não tem: 45 líderes de comunidades mapeados e engajados, cada um deles responsável por 3 grupos de WhatsApp. E na semana anterior à eleição, esses 45 líderes recebem um briefing de mobilização, informando o time da mensagem, o argumento central e o pedido explícito de voto. O resultado é que a campanha A perdeu por 3 mil votos e a campanha B ganhou por 4 mil. Não estou dizendo que o digital não é importante, mas o digital sozinho não vence uma eleição, especialmente em um cenário onde a maioria dos candidatos não sabem fazer comunicação. E isso não é coincidência, isso é coordenação. É o que acontece quando o ground game, o dark social e os dados operam de forma integrada. Vou resumir tudo que nós vimos hoje em uma única mensagem. Uma campanha que chega na etapa de mobilização sem uma organização territorial, sem os seus multiplicadores alinhados no dark social, sem o seu digital baseado em dados, é uma campanha sujeita ao fracasso. Tem intenção de votos, tem reconhecimento, tem conteúdo, mas não tem um exército. E eleição que não tem exército, não tem execução. Quem já trabalhou comigo sabe o que é ter um exército mobilizado trabalhando junto em uma campanha. A ciência das redes provou, nas eleições de 2022, não é volume que mobiliza, é a coordenação. A ciência do comportamento provou, o eleitor que verbaliza voto, que defende, vai votar. E a ciência de campo provou que o contato pessoa a pessoa é o mais eficaz que existe. Quando você junta os 3 elementos, coordenação, verbalização e presença real, física, você tem a mobilização funcionando de verdade. O resto é esforço jogado fora e perda de tempo. Com esse episódio, nós fechamos aqui o ciclo das 6 etapas da jornada do eleitor: consciência, interesse, consideração, engajamento,
decisão e mobilização. Cada etapa tem uma lógica, cada etapa tem os seus erros mais comuns, e o que eu aprendi em mais de 20 anos de campanha é que a maioria das campanhas já chegam derrotadas no final. Elas não acontecem na hora do voto. Acontece quando ela não entende a mecânica da jornada do eleitor. Lembre, eleição é decisão e decisão é processo. Se você chegou até aqui, me conta aqui abaixo nos comentários. Qual das 6 etapas da jornada parece ser a mais difícil para você? E qual é aquela que você acha mais simples? Salva esse vídeo, manda para alguém que está na sua equipe de campanha. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, procura o meu livro Jornada do Eleitor, que está publicado nas lojas da Amazon. E até o nosso próximo episódio.